6 de março de 1945. Em costas de Collecchio, Itália. A neve caía em silêncio, mas nada naquela manhã era realmente silencioso. A montanha parecia respirar, lenta, pesada, como um animal adormecido, prestes a despertar com violência. O vento uivava entre as árvores secas, carregando o cheiro gelado de pólvora, terra molhada e fumaça antiga, que nunca deixava completamente o campo de batalha. Os brasileiros da FEB estavam presos havia horas em uma pequena depressão do terreno, onde apenas uma vala estreita separava a vida da morte. Cada soldado sabia que levantar a cabeça 5 centímetros significava virar alvo. Eles já tinham tentado, já tinham perdido 2 homens. A precisão era absurda, quase desumana. Os tiros vinham sempre do mesmo ponto, do alto da colina, de um sniper alemão experiente, talvez mais de um. Um estalo seco atravessou a neve, e um projétil rasgou a borda do capacete do cabo Ramos, arrancando um pedaço de metal e neve. Ele caiu com o rosto enterrado no gelo, tremendo não de frio, mas de choque. Um sargento gritou: "Ninguém levanta, ninguém expõe o capacete. Eles estão mirando na respiração." Respiração. Era isso. Era esse o nível de precisão. O inimigo estava confortável, estava confiante e estava caçando, não apenas defendendo posição. O tenente italiano que acompanhava a FEB, um partigiano magro e de olhar duro, observava a encosta com binóculos e repetia, como se tentasse convencer a si mesmo: "Tem pelo menos 2, talvez 3. Atiram como fantasmas. A cada 10 minutos, outro disparo. Sempre certeiro, sempre perto demais, sempre calculado." Era evidente que os alemães dominavam o terreno, dominavam o ritmo, dominavam o psicológico. O pior era a sensação de impotência. Os brasileiros não conseguiam avançar, não conseguiam recuar, não conseguiam nem reorganizar munição. O vento soprava forte, espalhando neve e gelo como pequenas lâminas que cortavam os olhos. Os homens respiravam devagar, medindo cada movimento, cada tremor de mão. A ironia era que naquele trecho de montanha não havia batalha aberta, não havia infantaria correndo, não havia granadas explodindo, não havia artilharia trovejando. Havia um duelo invisível, um duelo unilateral. Um único atirador inimigo travando 50 brasileiros no chão como se fossem prisioneiros. O sargento Arlindo, que já havia lutado em Monte Castelo, esfregou a mão na neve para limpar o suor do rosto. Suor, mesmo no frio congelante. Ele rosnou: "Se a gente não calar esse maldito, vamos morrer aqui." Mas ninguém sabia como calar o inimigo. O sniper alemão não errava, não se movia, não deixava rastros, não mostrava brilho de lente, não mostrava fumaça, não mostrava ponto fraco. Era como se a própria montanha estivesse armada contra eles. Foi nesse momento que alguém falou algo que mudaria completamente o rumo daqueles 3 dias. O soldado mais silencioso da companhia, um homem magro de expressão misteriosa, sempre carregando o fuzil com o cuidado de quem segura algo vivo, levantou os olhos pela primeira vez desde a madrugada. Seu nome era Antônio Lacerda, do interior de Minas Gerais. Poucos sabiam dele, menos ainda conheciam seu passado. Ele aproximou-se rastejando e disse, quase sussurrando com sotaque arrastado: "Eu posso pegar ele." O sargento virou-se rápido, surpreso pelo tom calmo. "Como assim? Você sabe onde ele está?" Lacerda balançou a cabeça negativamente. "Ainda não, mas posso achar." Os outros soldados olharam para ele com incredulidade. Havia loucura na frase, ou coragem demais. O sniper alemão era um profissional treinado. Lacerda era só um pracinha, um brasileiro comum, acostumado mais com enxada que com telescópio. Mas havia algo no olhar dele, algo firme, focado, como se estivesse vendo coisas que ninguém mais via. O sargento Arlindo apertou os olhos. "Você já fez isso antes?" Lacerda respondeu sem hesitar. "Não desse jeito, mas já cacei bicho que atirava melhor que cristão." Era a primeira vez que alguém ria naquela manhã. Um riso nervoso, um riso que dizia: talvez seja loucura, mas talvez seja a única chance. O vento ficou mais forte. A neve caiu em flocos maiores. Os disparos alemães cessaram por alguns segundos, apenas para recomeçarem com precisão mortal. E naquele intervalo breve, quase místico, o destino da encosta mudou, porque um único brasileiro levantou o fuzil, ajustou a cinta no ombro,
Olhou para o topo branco da colina e disse: "Vou buscar ele. E nos próximos blocos você verá." Como um pracinha brasileiro sem treinamento formal, iniciou um duelo de 3 dias contra snipers alemães e virou uma lenda silenciosa da FEB. O silêncio voltou a cair sobre a encosta. Não o silêncio natural da montanha, mas um silêncio tenso, pesado, cheio de respirações contidas e corações acelerados. O tipo de silêncio que antecede algo inevitável. Lacerda se afastou lentamente do grupo, arrastando-se pela neve com movimentos tão suaves que pareciam coreografados. Não havia tremor, não havia pressa. Ele se movia como alguém que já tinha feito aquilo a vida inteira. O sargento Arlindo observou com uma mistura de preocupação e esperança. Esse caboclo é doido. Mas o partigiano italiano balançou a cabeça. Não, esse sabe o que está fazendo. A origem do caçador Lacerda não era sniper treinado. Não havia passado por cursos de mira telescópica. Não havia recebido instruções especializadas da FEB ou dos aliados. Mas havia algo que nenhum manual militar ensinava. Ele crescera no interior de Minas, em terreno montanhoso, erva alta, mato fechado, caçando por necessidade. Seu pai havia lhe ensinado que o bicho nunca erra porque não sabe que pode perder. Lacerda absorvera aquela filosofia como verdade absoluta. Para ele, lutar contra um sniper alemão não era muito diferente de caçar a onça que rondava sua roça quando era menino. O animal também não mostrava brilho nos olhos, também não deixava pegadas claras, também sabia esperar, também atacava na hora exata. A diferença é que agora o animal carregava um fuzil Mauser com mira telescópica. A primeira pista Lacerda se arrastou até uma depressão mais alta, onde a neve era menos espessa. Ele apoiou o fuzil Springfield no chão e observou a montanha por longos minutos, tão imóveis que parecia parte da paisagem. Os tiros alemães continuavam ritmados. Pá! Depois silêncio. Pá! Mais silêncio. Não eram rajadas. Eram tiros de paciência. Eram tiros de alguém que conhecia o terreno como as próprias veias da mão. Lacerda fechou os olhos. Sim, fechou os olhos. Ele escutava. Escutava o eco. Escutava a distância. Escutava o intervalo entre disparos. Escutava a mudança de vento carregando o som para o vale. E no meio disso, algo surgiu. Um detalhe quase imperceptível. Uma fração de segundo a mais, no eco da última bala. Ele abriu os olhos, apontou o dedo para uma área coberta por pinheiros tortos e murmurou: "É dali." O italiano arregalou os olhos. "Como sabe?" Lacerda deu um leve sorriso. O som chegou cansado. Ninguém entendeu. Ninguém precisava entender. Primeiro duelo. Sem tiros. Durante as próximas horas, Lacerda não disparou uma bala. Apenas observou. Apenas se moveu lentamente. Apenas marcou cada possível rota, cada galho quebrado, cada sombra deslocada. O sniper alemão, provavelmente um veterano da frente oriental, percebeu algo estranho. O ritmo dos disparos dele mudou. Ele percebeu que alguém, finalmente, estava procurando por ele. E foi aí que começou o jogo mais perigoso da guerra. O duelo de paciência, o duelo de fome, o duelo de frio, o duelo de imobilidade absoluta. O tipo de duelo que só acaba de 2 formas: com vitória ou com um tiro silencioso. A mudança de vento. Ao cair da tarde, o vento alterou seu curso, vindo da esquerda. Esse detalhe, insignificante para qualquer soldado comum, mudou tudo para Lacerda. Ele murmurou: "Agora eu vejo." Porque o vento levantou uma pequena cortina de neve na encosta, revelando um ponto onde a neve caía diferente, como se algo estivesse bloqueando uma parte do solo. Era pouco, ridiculamente pouco, mas suficiente. Ele está atrás daquela pedra quebrada, meia altura. Arlindo franziu o senho. Atrás, mas dali o tiro viria enviesado. Lacerda girou levemente o capacete. Ele está usando ricochete. Ricochete. O sniper alemão estava atirando com a bala batendo em uma pedra angular, desviando em direção aos brasileiros, deixando seu próprio brilho de lente invisível. Era genial, era cruel, era mortal. E Lacerda descobriu. O alemão responde. Como se tivesse percebido que fora detectado, o sniper inimigo disparou novamente, desta vez mais rápido, ajustando posição. A bala passou a poucos centímetros do rosto de Lacerda, arrancando um pedaço de casca de árvore. Mas Lacerda não se moveu, não piscou.
Não respirou fundo. Ele apenas disse: "Agora ele sabe que eu sei." E naquele instante, o duelo deixou de ser sniper contra tropa e virou sniper contra sniper. A noite caiu sobre a montanha, como se alguém tivesse apagado o céu com um pano preto pesado. No topo da encosta, o vento cortava como lâmina, trazendo consigo o farfalhar seco de galhos congelados. As sombras se alongavam entre as rochas, criando silhuetas que pareciam se mover por conta própria. Mas nada ali se movia tanto quanto as mentes dos dois homens que disputavam aquele espaço invisível. Dois atiradores separados por algumas centenas de metros, mas ligados por uma linha mortal que nenhum deles podia ver. Lacerda permanecia imóvel, apoiado contra um tronco quebrado, com o Springfield aninhado no ombro como se fosse parte de seu corpo. Sua respiração era controlada, quase inaudível. Ele havia entrado naquele estado mental que caçadores chamam de a eternidade do segundo antes do disparo. Um tipo de transe em que o corpo inteiro se torna ouvido, olho, instinto. E do outro lado, escondido atrás da rocha quebrada, estava o sniper alemão, um homem experiente, calculista, treinado para detectar padrões mínimos. Ele já havia percebido que havia um oponente digno ali. Não era como os recrutas italianos que caíam ao primeiro erro. Não era como os soldados nervosos que se expunham demais procurando cobertura. Esse novo inimigo era diferente, era paciente, era silencioso, era perigoso e, acima de tudo, ele não tinha medo. O alemão tenta o truque final. O sniper alemão, acostumado a duelos na Rússia, tinha em sua bagagem um truque especial, um método reservado apenas para adversários realmente habilidosos. Ele posicionou o rifle Mauser, ajustou o ângulo da pedra e esperou uma corrente de vento específica. Era um tiro com ricochete duplo. A bala bateria na pedra, desviaria para outra superfície a poucos centímetros e só então iria para o alvo. Era um truque diabólico, impossível de prever pela trajetória, impossível de detectar pela fumaça, impossível de ler pelo brilho da lente, porque não havia lente exposta. Era, em tese, garantido. Mas Lacerda era o tipo de homem que lia vento como quem lê um livro. Ele percebeu algo errado no modo como a neve caía num ponto da encosta, grãos minúsculos se movendo em direção contrária ao resto da montanha. Ele murmurou: "Ele vai bater de duas." O italiano ao lado arregalou os olhos. "Como você sabe?" Lacerda só respondeu: "A pedra ficou quente." Era verdade. A umidade da neve havia derretido levemente na rocha angular. E isso significava apenas uma coisa. O alemão tinha feito testes de tiro ali, a isca vivo. Foi então que Lacerda fez algo impensável. Ele levantou o capacete, colocou-o na ponta de um galho e o ergueu lentamente à altura do peito, como se fosse um soldado desavisado olhando para cima. O italiano arregalou os olhos. "Você ficou louco? Ele vai te matar!" Lacerda colocou um dedo nos lábios pedindo silêncio. E então aconteceu. Pang! Um disparo seco atravessou a noite. A bala subiu, ricocheteou na pedra, desviou para a segunda superfície e passou exatamente onde estaria uma cabeça humana. Mas atravessou apenas o capacete, arremessando-o para trás. O italiano caiu sentado no chão sem acreditar. Santa Madre! Ele teria te matado. Lacerda apenas analisou o som, fez cálculos mentais, avaliação de vetor, correção de ângulo. E disse: "Agora eu sei exatamente onde ele está." O predador percebe. Do outro lado da montanha, o sniper alemão sentiu pela primeira vez algo incomum, um erro. Não havia acertado o alvo. E pior, ele tinha a sensação de que seu oponente havia provocado o tiro, como se quisesse mapear a trajetória. Ele murmurou algo em alemão baixinho. "Verdammt, der Kerl ist gut." Droga, esse sujeito é bom. O alemão engatilhou outro tiro, mas dessa vez ele hesitou, porque agora, pela primeira vez, ele sentiu a sensação que todo sniper teme. Ele não estava mais sozinho naquela sombra. O outro o estava caçando. A aproximação impossível, Lacerda se moveu, milímetro por milímetro, respiração por respiração, silêncio absoluto. Ele se arrastou pela neve como se fosse parte dela. Cada movimento calculado para coincidir com rajadas de vento que escondiam o som. Cada deslocamento sincronizado com estalos naturais da montanha. O italiano murmurou:
Ele está indo para cima, ele vai matar esse alemão. E Arlindo, em choque, respondeu: ou morrer tentando. Mas no fundo, todos sabiam. Lacerda não parecia estar tentando. Parecia estar voltando para casa. O segundo disparo que muda tudo de repente, pang! Outro tiro atravessou a noite. Dessa vez não era ricochete, era direto, e passou a 3 dedos do ombro de Lacerda, arrancando neve e madeira. O italiano gritou: ele te viu! Volta! Mas Lacerda não recuou. Ele sorriu um sorriso quase imperceptível e disse: se ele errou, eu já ganhei. E então baixou o rifle, preparou a mira, inspirou uma única vez e esperou pela próxima respiração, porque o duelo ainda não tinha terminado. Mas a vantagem agora era dele, totalmente dele. A madrugada avançava devagar, arrastando consigo o frio cortante que fazia a montanha parecer viva, respirando, gemendo, rangendo sob o peso da neve. O vento soprava em rajadas irregulares, levantando pequenas espirais brancas que dançavam entre as rochas. A visibilidade era um farrapo, mas para os 2 homens escondidos naquela vastidão silenciosa, cada grão de neve carregava significados diferentes. O sniper alemão começou a sentir algo que não experimentava há muito tempo: o incômodo da dúvida. Ele ajustou sua Karabiner 98K com movimentos precisos, quase ritualísticos. Checou a luneta, respirou fundo, tentou reencontrar aquela calma gelada que sempre o acompanhara em duelos, mas não conseguia. Algo estava errado, algo havia mudado. Ele murmurou para si mesmo. Ele não recuou, e essa constatação o atingiu como um soco. Qualquer soldado comum teria fugido depois do segundo tiro. Qualquer um teria recuado para a cobertura, gritado por ajuda, tentado arrastar-se de volta para sua trincheira. Mas não aquele brasileiro. Ele tinha avançado e estava cada vez mais perto. A análise invisível. A cerca de 100 metros dali, Lacerda permanecia imóvel, deitado no meio de um colchão raso de neve. A respiração dele era tão controlada que o ar mal fazia vapor ao sair. Os dedos seguravam o Springfield com a firmeza de quem já havia executado tiros a longas distâncias por puro instinto. Ele observava a montanha como quem lê um mapa antigo. O vento, as fendas, a umidade na neve, o formato das rochas, os padrões que só olhos treinados conseguem ver. O italiano ao lado mal conseguia respirar de nervoso. Ele sussurrou: onde ele está? Lacerda respondeu com um fio de voz: ele já disparou 2 vezes. Ele pensa que está escondido, mas cada tiro revela um segredo. O italiano franziu a testa. Que segredo? Lacerda respondeu: ele não se moveu depois do segundo disparo. Ele está cansado, confiante demais e acha que eu fui intimidado. Isso torna o padrão previsível. O italiano arregalou os olhos. Você consegue vê-lo? Lacerda negou com a cabeça. Não vejo, mas sinto. O truque final do alemão. Do lado inimigo, o atirador alemão decidiu fazer algo extremo. Ele retirou a placa traseira de apoio da luneta, reduzindo o brilho residual do vidro. Uma técnica arriscada, quase suicida, usada por veteranos de Stalingrado. Sem esse acessório, o tiro ficava instável. Mas, em compensação, a lente não refletia. Era a última tentativa dele de desaparecer completamente na escuridão. Ele murmurou: Diesmal, and that is. Desta vez, acaba aqui. E preparou o disparo. A leitura de silêncio Lacerda, porém, não precisava da lente. Ele ouviu algo. Não um som óbvio. Não o clique do ferrolho. Não o arrasto da roupa. Era outra coisa. O vento havia mudado de direção. E com essa mudança, uma partícula de neve caiu num ponto que antes estava completamente protegido. Uma mínima alteração no padrão térmico de uma rocha. Aquela rocha. Lacerda murmurou. Ele mudou a posição da cara. O italiano se encolheu. Você ouviu isso? Lacerda respondeu. Eu ouvi o vento bater no lugar errado. Era isso. Era sempre isso. O tiro impossível. O alemão segurou a respiração. Lacerda segurou a respiração no mesmo instante. 2 homens. 2 rifles. 2 guerras internas. O alemão apertou o gatilho. Pang! O tiro cortou o ar como lâmina quente. A bala desceu pela encosta, arrancando neve, rocha, pedacinhos de madeira. Mas naquele exato instante, Lacerda já tinha se movido. Não para trás, não para o lado, para frente. Um único passo.
Um único ângulo, o suficiente para que o tiro passasse raspando por onde ele tinha estado 1 milésimo antes. E nesse mesmo movimento, ele trouxe o rifle ao ombro. Mirou. Sentiu a respiração diminuir. Ouviu o silêncio ficar mais pesado. E então, disparou. O som não foi alto. Não foi dramático. Foi preciso. Cirúrgico. A bala atravessou a noite, cruzou a neve, encontrou a rocha certa, entrou pelo ângulo perfeito e encontrou o alemão exatamente no único ponto exposto, logo abaixo da luneta improvisada. O sniper alemão caiu de lado, sem entender como tinha perdido aquele duelo, sem entender como o brasileiro o tinha encontrado. O silêncio depois da guerra Lacerda não celebrou, não sorriu, não tremeu. Ele apenas abaixou o rifle devagar, fechou os olhos e murmurou. Acabou. O italiano estava boquiaberto. Meu Deus, como você acertou ele no escuro? Lacerda respondeu. Ele me deu a posição quando tentou sumir. O italiano franziu as sobrancelhas. Como assim tentou sumir? E Lacerda concluiu. Quem tenta sumir sempre deixa um rastro. A guerra ali ficou em silêncio. Mas todos sabiam. O duelo ainda ecoaria por décadas. Quando o tiro ecoou pela montanha e o silêncio caiu como uma cortina pesada, algo mudou no fronte italiano. Não apenas para os homens que estavam ali, escondidos entre neve, lama, medo e esperança, mas para toda a unidade brasileira. A morte daquele sniper alemão não foi só a eliminação de um inimigo difícil, foi como remover uma faca que estava pressionada contra a garganta da tropa inteira. Por 3 dias seguidos, aquele homem, invisível, calculista, paciente, havia paralisado avanços, interrompido comunicações, impedido reconhecimento, derrubado mensageiros e mantido colunas inteiras presas às sombras. Soldados tinham receio de erguer a cabeça acima da linha da rocha. A presença daquele atirador era como um fantasma pairando sobre cada trilha estreita, cada árvore retorcida, cada muro de pedra. Mas agora ele estava morto. E morto porque um brasileiro decidiu enfrentá-lo na própria linguagem da escuridão. O impacto imediato. O italiano que acompanhava Lacerda foi o primeiro a correr até o corpo inimigo. Ele voltou sem fôlego, assustado e com um respeito novo no olhar. Era ele mesmo, o atirador fantasma. Todos falavam dele. Todo mundo tinha medo. Lacerda apenas fez um sinal com a cabeça, como quem reconhece um adversário digno. Em pouco tempo, os comandantes brasileiros souberam do feito. Não era só um tiro certeiro, era a eliminação de uma ameaça que estava impedindo avanços e custando vidas, uma sombra que nenhum outro grupo havia conseguido neutralizar. O capitão encarou Lacerda com um misto de incredulidade e orgulho. Você entende o que fez aqui? Lacerda respondeu com simplicidade. Fiz meu trabalho, senhor. Mas todos ali sabiam que era mais do que isso, muito mais. Os italianos espalham a história. Dias depois, os soldados italianos começaram a repetir a história pelos vilarejos. C'est um brasiliano. Um fantasma. Lui vede ao buio. Existe um brasileiro. Um fantasma. Ele enxerga no escuro. Era assim que nascia uma lenda. Não em relatórios, não em condecorações, mas no boca a boca dos homens que testemunharam. E logo a fama se espalhou entre os próprios alemães. Interceptações de rádio revelavam mensagens tensas. Achtung, der brasilianische Schütze ist hier. Atenção, o atirador brasileiro está aqui. E outra, ainda mais reveladora, se ele estiver na colina, não avancem. Para um exército acostumado a intimidar, jamais ser intimidado, aquilo era algo impensável. O sniper que virou arma psicológica. Os alemães nunca descobriram o nome dele. E talvez esse seja o detalhe mais fascinante da história. Eles não sabiam quem era. Não sabiam de onde vinha. Não sabiam como ele atirava no escuro. Só sabiam que ele estava ali. E isso bastava. Numa guerra feita de fumaça, confusão, rádio e neve, a simples ideia de um atirador invisível, capaz de eliminar outros snipers, era tão poderosa quanto um batalhão inteiro. O efeito psicológico foi devastador. Unidades alemãs passaram a evitar certos setores. Hesitavam em ocupar posições altas. Eram obrigadas a mudar rotas inteiras ao menor rumor de que o brasileiro estava ali. Tudo por causa de um homem, um rifle. E uma noite. Reconhecimento silencioso. Quando a FEB avançou e retomou o controle daquele trecho da montanha, Lacerda recebeu uma palavra que nunca buscou. Obrigado.
Não veio de um coronel, nem de oficial estrangeiro. Veio de soldados simples, brasileiros sujos de lama, italianos cheios de cicatrizes, americanos exaustos. Eles sabiam o que tinha acontecido ali. Eles sabiam quem tinha virado o jogo. A poesia após a batalha. Semanas depois, quando a neve derreteu e os corpos foram retirados, encontraram no esconderijo do sniper alemão um pequeno caderno com anotações. Numa das páginas, entre cálculos e registros, havia uma frase escrita em alemão: Der unsichtbare Gegner ist der gefährlichste. O inimigo invisível é o mais perigoso. O capitão brasileiro mostrou o caderno a Lacerda. Ele apenas olhou a frase e murmurou. Ele entendeu tarde demais. A lenda endurece. No final da campanha, quando a FEB tomou posição definitiva no Vale, oficiais americanos comentaram o episódio ao analisar relatórios de campo. Vocês têm um atirador que age como se tivesse nascido para isso. Os brasileiros responderam: não, ele age como quem sabe o peso da vida. E talvez essa fosse a diferença. O alemão era treinado para matar. Lacerda atirava para proteger. Quando dois homens assim se encontram numa montanha fria e silenciosa, um deles sempre carrega a vantagem moral. E moral em guerra é munição, o eco que não morre. Quando a guerra acabou, muitos nomes foram celebrados, outros foram esquecidos. Mas entre os veteranos que estiveram em Montese e Castel Nuovo, uma história permaneceu viva, passada adiante como uma chama. O brasileiro que calou o sniper alemão. Não com gritos, não com discurso, com um único tiro na escuridão. E naquele dia, a FEB ganhou mais do que território. Ganhou respeito, ganhou mito, ganhou lenda. Dizem que algumas batalhas são vencidas por batalhões inteiros, e outras por um único homem deitado na neve, segurando um rifle que treme menos que seu próprio coração. Naquela montanha gelada, enquanto o vento ainda carregava o cheiro de pólvora e silêncio, a guerra pareceu parar por um instante, apenas para reconhecer o que havia acontecido. Não foi apenas um duelo. Não foi apenas a queda de um inimigo temido. Foi a prova definitiva de que, mesmo em um conflito dominado por exércitos gigantes, máquinas colossais e estratégias brutais, ainda existia espaço para o fator que os alemães jamais conseguiram compreender completamente: a alma brasileira, a alma que não recua, a alma que aprende a ler o vento, a alma que transforma medo em instinto e instinto em precisão. E por 3 dias, aquele sniper alemão havia feito a montanha tremer. Mas bastou um único brasileiro para fazê-la respirar aliviada novamente. O eco daquele tiro atravessou vales, mapas e relatórios. Carregou-se nos sussurros dos italianos. Assustou oficiais alemães. Virou aviso, virou mito, virou respeito. E, acima de tudo, virou memória. Porque a FEB não lutou apenas com armas. Lutou com coragem, com improviso, com humanidade, com essa capacidade única de transformar um soldado comum em um gigante no momento exato em que a história precisa. O sniper alemão caiu sozinho, cercado por neve e silêncio. Mas o brasileiro que o derrotou, esse jamais lutou sozinho. Lutou com todo um país nas costas. E aquela montanha nunca mais esqueceu. Assim como nós, não deveríamos esquecer. Se essa história te arrepiou, se você sentiu orgulho, tensão, respeito, ou simplesmente percebeu o tamanho da força que a FEB carregou para a Segunda Guerra, então não deixe essa memória morrer. Deixe o like para o algoritmo entender que essas histórias precisam ser contadas. Comente qual momento mais te impactou. Sua interação mantém essa memória viva. Se inscreve no canal porque ainda existem dezenas de histórias secretas da FEB, improváveis, heróicas e esquecidas. Histórias que o mundo não conta, mas nós contamos, porque aqui o passado volta a respirar e cada vídeo é mais um tiro certeiro contra o esquecimento.